Olá, hoje estou aqui para gravar esse vídeo sobre a estrutura Fornex do Excel VBA. Essa estrutura é muito importante e vou tentar colocar esse assunto da melhor forma possível. Então, vou mostrar cada passo, cada novidade, vou mostrar todas as opções dessa estrutura Fornex e junto vou fazer exemplos práticos para vocês. Então, vamos começar. Estruturas de repetição. O que é um loop? Um loop, ou um laço de repetição, que nós chamamos, é uma estrutura de programação que executa um bloco de código múltiplas vezes, automaticamente, sem necessidade de escrever o mesmo código repetidamente. Quando usar loops? Quando você precisa executar a mesma ação várias vezes, quando o número de repetições é conhecido ou previsível, e quando você quer processar uma sequência de valores, também quando precisa automatizar cálculos repetitivos. Tá? Eu vou tentar fazer exemplos bem práticos para vocês tentarem entender qual a utilidade desses loops. Benefícios. Reduz código repetitivo, menos linhas, mais eficiência. Facilita a manutenção do código, alterações em um só lugar. Evita erros, menos código manual, menos bugs. E flexibilidade, fácil ajustar a quantidade de repetições. Exemplo 1, aqui vou fazer uma comparação sem usar o loop, sem usar o for next e usando o for next. Então, sem o loop, eu vou ter um código repetitivo. Quais são os problemas? Eu vou fazer com 5 linhas para mostrar para vocês. 5 linhas para apenas 5 números. Difícil de modificar, propenso a erros de digitação e impossível escalar. Quer dizer, se eu quiser passar para 1000, eu vou ter problemas. Só lembrando, o debug.print é uma linha de código que nós utilizamos e ele exibe valores na janela imediata, janela de verificação imediata que nós chamamos. Aqui está o atalho, Ctrl mais G. Então, nessa janela que eu já vou mostrar para vocês, eu vou mandar imprimir os resultados que vão sair dos nossos códigos. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo prático. Então, primeiro exemplo aqui, sem loop, eu vou usar a tecla F8. A janela de verificação imediata está aqui, eu posso modificá-la. Por conveniência, eu vou colocá-la aqui no canto. Vou usar a tecla F8 para executar, então coloco o cursor aqui dentro e aperto F8. Então, olha, linha por linha. Então, eu vou imprimir o 1, ele aparece aqui, ó. Eu imprimo o 2, o 3, o 4 e o 5. Agora, imagine se eu tiver 100 números. Eu vou ter que passar linha por linha para fazer isso, e o meu código vai ter 100 linhas. Exemplo prático de comparação. Então, a segunda parte do nosso exemplo 1. Com loop, código mais eficiente. As vantagens: apenas 4 linhas de código, fácil modificar o limite de 5 para qualquer número, código limpo e profissional e escalável para qualquer quantidade. Vamos para o nosso exemplo, então. Aqui está, sub com loop. Vou aplicar a tecla F8. Então, olha aqui, ó. Janela de verificação imediata está aqui. Já vou dar um Enter, para dar um espaço entre o que nós já havíamos colocado e o que vamos colocar agora. Então, clico aqui dentro, F8. Eu dimensiono esse contador I, tá? Ele começa com 0. Eu vou fazer ele de 1 até 5. Imprime 1, imprime 2, imprime 3, imprime o 4, imprime o 5 e encerra. Tá? Vou falar melhor sobre essa sintaxe daqui a pouco. Fazendo uma comparação rápida aqui. Linhas de código, sem loop e com loop. Então, se for de 1 a 5, eu tenho 5 linhas. Com loop, eu tenho 4 linhas. Se eu fizer de 1 a 100, eu vou ter 100 linhas sem o loop e 4 linhas com loop. Facilidade de modificação. Aqui é difícil, aqui é fácil. Possibilidade de erro. Aqui é alta, aqui é baixa. Profissionalismo, baixo.
e com loop alto. Sintaxe. Nós vamos ter sempre for, um contador igual ao valor inicial, to, o valor final, step incremento. Vamos falar de incremento daqui a pouco. Aí o bloco de código a ser repetido, next, e eu até posso deixar sem o contador, mas é conveniente que nós usemos sempre esse contador aqui. Componentes obrigatórios, então, o for, os contadores, o valor inicial, o to, o valor final e o next, como eu havia comentado. Tá? O next e o contador, que vem depois do next, esse contador não é obrigatório. Tá? Como eu tinha mostrado aqui, ó. Esse não é obrigatório. Componente opcional, step, que define o incremento. O padrão é 1, se não aparecer esse step. Fluxo de execução. 1. Ele atribui o valor inicial ao contador, verifica se o contador é menor ou igual ao valor final. Se for menor ou igual, ele executa o bloco de código. Incrementa o contador a partir do step, então se não houver step é 1, e volta ao passo 2. Verifica se o contador é menor ou igual ao valor final. Se for, ele executa novamente o bloco de código, incrementa o contador. Volta ao passo 2. Verifica se o contador é menor ou igual ao valor final. Não é? Ele sai do loop e continua o nosso código. Exemplo 2. Loop básico de 1 a 10. Exemplo 2. Então vamos colocar o cursor. Vamos limpar aqui, ó, nossa janela de verificação imediata. Vou colocar o cursor e aperto F8. Então ele entra no nossa sub. Aqui a variável foi declarada, for igual a 1 to 10. Então ele assume, quando eu passo, ele assume o valor 1. Por padrão, ele começa com 0, quando nós dimensionamos. Ele imprime o valor atual, 2 pontos, e o nosso contador. Então, quando eu coloco entre aspas, ele vai imprimir exatamente o que eu escrevi aqui, ó. Então, o valor atual, 2 pontos e um espaço. E o i. Vamos puxar um pouquinho para cá. Ver se consigo puxar essa nossa janela também. Só para aparecer tudo. Continuo. Next i. Então, o i é 1, ele é menor ainda que o 10? É menor. Então, ele vai fazer o 2. 2 é menor ou igual a 10? Sim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, o i é 10, é menor ou igual a 10, terminou. Ele já chegou ao 10. Aí ele passa para o final. Então, loop finalizado. Exemplo 2. Loop com cálculo. Vamos fazer agora um exemplo já mais completo. Podemos colocar o cursor aqui, ele vai depois descendo. Aperto a tecla F8. Aqui vou dimensionar o contador. O quadrado, que vai ser o quadrado do número. Aqui, ele vai imprimir só para dar um título. E aqui está nosso loop, ó, for i igual a 1 to 10, quadrado igual a i vezes i. Ele vai fazer o quadrado do número. Daí ele vai imprimir um número. Número ao quadrado é igual e ele vai dar o resultado aqui. Então, vamos ver aqui. Tabela de quadrados. Então, vamos ter que aumentar um pouquinho mais aqui para podermos enxergar. Tabela de quadrados, aí colocou esses tracinhos. Agora ele vai fazer o quadrado. O número é 1. 1 vezes 1 é 1. 1 ao quadrado igual a 1. Próximo. 2 ao quadrado igual a 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 49, 64, 81, 100. Agora ele chegou no 10. Quando chega no 10, ele encerra. Ele vai para a próxima. Na verdade, ele continua o código. Então, se você tiver mais alguma parte de código aí para frente, ele vai continuar executando. Boas práticas. Correto. O nome do contador após next. For i igual a 1 to 10, debug.print i. Next i.
Tá? Isso por quê? Porque nós vamos colocar, por vezes, inúmeros loops de for e next. Então, é melhor nós identificarmos sempre qual é o contador que está dentro daquele for next. Tá? Ele funciona, mas não é recomendado next sem o nome. Tá? For igual a 1 to 10 debug.print next. Tá? Funciona, mas não é o melhor a se fazer. O parâmetro step, incremento personalizado. O step é um parâmetro opcional do for next, que define quanto a variável contadora será incrementada a cada iteração. Então, pode ser que eu não queira um incremento igual a 1, pode ser que eu queira menos 1, pode ser que eu queira um incremento 5, 10. Então, o step é isso que vai fazer. Sintaxe, ele aparece aqui, ó, for contador igual ao valor inicial do valor final, step, e aqui eu coloco o número que é para funcionar como meu incremento. Aí o bloco de código e next, contador. Se você omitir o step, o valor padrão é 1. Se o step for maior que 0, a contagem vai ser crescente. Se for menor que 0, é decrescente. E se você colocar igual a 0, cuidado, vai entrar em looping infinito. Nunca use o 0 aqui. Exemplo 4. Temperaturas decrescentes. Eu vou colocar o cursor aqui dentro e vou apertar o F8. Aqui eu coloquei o título. E aqui vai aparecer resfriamento de 100 graus a 0 graus. Debug.print os tracinhos. E agora, olha aqui, ó. For temp igual a 100 to 0, step menos 10. Então, ele vai de 10 em 10, ele vai resfriando. Então, se a temperatura é maior ou igual a 80, então eu tenho 100 no momento. É maior ou igual a 80, então ele vai entrar aqui, ó, status muito quente. Aí ele sai do end if, imprime 100 graus e aí aparece o símbolo graus centígrados, um tracinho, e o status, muito quente. Olha lá. 100 graus, que é a temperatura, ele complementa com isso aqui, um tracinho, espaço e o status que nós encontramos aqui. Next. Agora a temperatura passou para 90, porque eu fiz 100 menos 10. Então passou para 90. É maior que 80, continua ainda muito quente. Vai para 80. Então, maior ou igual a 80, ainda ele vai entrar aqui. 80. Agora vai para 70, ele vai pular o primeiro e vai para o segundo. Ó. Quente. Então, 70 graus é quente. 50. Quente. Agora nós temos 50, que é quente ainda. 40 já vai passar para esse aqui, ó. É morno. 30, morno. 20 ele já vai passar. Ah, não, continua morno. 10 ele passa para frio. E o 0 também é frio. O que aconteceu agora? Ele chegou no 0. Ele vai encerrar o nosso programa. Vamos agora fazer algumas observações aqui. Step negativo exige valor inicial maior que o valor final. Então, se você colocar aqui um valor menor do que esse aqui, ele não vai rodar. Então, se a condição não for respeitada, o loop não executa. Step menos 1 é o mais comum, decremento unitário. Você pode usar qualquer valor negativo, menos 2, menos 5, menos 10. E esse decremento negativo, ele é muito útil para desfazer operações ou percorrer de trás para frente, tá? As células do Excel. Então, vamos supor que eu tenho um cadastro, eu quero eliminar algumas linhas desse cadastro a partir de alguma condição. Então, sempre nós fazemos essa conta de trás para frente. Então, é nesse momento que vocês vão usar esse step negativo também. Vários contadores de ocorrência. Um contador de ocorrências é uma variável que registra quantas vezes algo acontece dentro do loop. Diferente do acumulador, que depois nós vamos ver também, que soma valores, o contador simplesmente incrementa em 1
cada vez que uma condição é satisfeita, tá? Você pode até incrementar em outros valores também. Você vai ver ali que nós estamos livres para fazer isso. Exemplo sim, múltiplos de 5 com contador. Então vamos apertar a tecla F8, dimensionei I e dimensionei o contador. Tá? Daqui coloco múltiplos de 5, múltiplos de 5, falta uma vírgula aqui, né? De 0 até 100. Tá? Não está aparecendo aqui. Nós até podemos colocar nossa verificação imediata aqui para baixo. É que aqui fica muito estreito, mas vamos lá. Então, de 0 até 100. Vamos colocar uma vírgula aqui, porque eu já tinha rodado essa linha, né? Então, agora vamos colocar aqui. Ele vai imprimir agora os tracinhos. Agora, eu vou fazer de I igual a 0 até 100, step 5. Então, ele vai de 5 em 5. São os múltiplos de 5. E aqui eu tenho um contador. Então, aqui eu vou contar quantos são os múltiplos de 5. Então, o primeiro múltiplo é o 0. Então, o contador é 0. 0 mais 1, ele vira 1. E aqui eu imprimo o 0, que é o primeiro múltiplo de 5. Ele vai lá, faz o I igual a 5, step 5. Contador, aqui ele vai contar que é o segundo múltiplo. E assim ele vai fazendo, ó, terceiro múltiplo, quarto, quinto, sexto, sétimo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, uma coisa nova para vocês, ó. Eu vou apertar agora a tecla F5, ele vai terminar de rodar. E aí ele vai parar onde eu marquei. Então F5 e ele para aqui, ó. Aí eu aperto F8 novamente, ó. E aqui ele vai me dar o total de múltiplos de 5 que eu encontrei. Então, o contador nos deu esse resultado aqui. Tá? E aí todos os múltiplos estão aqui em cima. Tá? Ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Aí está. Exemplo 6. Contagem regressiva simples com contador. Então, vamos para o exemplo 6. Então, anos reverso. Vou colocar para rodar aqui com F8. Declarou o ano e o contador. Os anos de 2025 a 2000. Olha lá, colocou aqui, ó. E aí coloquei os tracinhos. Ó, o 21 ficou aqui. Vamos deletar 21. Então, do ano 2025 para 2000, ele vai regredindo de 1 em 1. E eu vou contar quantos são, ó. Contador agora contou 1 e aqui ele imprimiu 2025. Imprimiu 2024. Novamente eu vou marcar aqui, vou apertar o F5 para ele terminar de rodar, lá colocou todos. E agora vamos ver quantos são. Aperto F8, o debug.print total, o contador que era 26, anos em ordem reversa. E aí, encerramos esse exemplo. Exemplo 7, contador com faixas de valores. Então, aperto F8, aqui na janela de verificação imediata. Podemos dar um enter aqui. Aqui ele vai dimensionar I, nota, aprovados, recuperação, reprovados. Então, aqui eu inicializo, aprovados igual a 0, recuperação é 0, reprovados é 0. Esses são 3 contadores que nós vamos utilizar. Aí imprimir análise de notas 30 alunos, os critérios, que é aprovado maior ou igual a 7, recuperação de 5 a 6, reprovado menor ou igual a 5. Então vamos lá ver, ó. De 1 a 10, eu coloquei apenas 10 alunos, e aqui ele vai gerar uma nota aleatoriamente, entre 0 e 10. Tá, então o randomize, ele faz com que fique aleatório em relação ao horário que eu estou rodando o programa. Então agora o RND é um número aleatório entre 0 e 1. Tá? É menor do que 1, maior ou igual a 0, menor do que 1. Então eu multiplico por 11,
eu vou obter sempre um número entre 0 e 10. Vejam lá, ó. E aqui está colocando int, quer dizer, eu quero o número inteiro desse resultado. Então, nota que ficou 9. 9 é maior ou igual a 7, não é? Então, eu coloco aprovados igual a aprovado mais 1. Daí ele imprime aqui, ó. Opa, deixa eu voltar lá. Ou deixa eu puxar para cá, né? Aí, pronto, está corrigido. Continuo, ele vai gerar outra nota aleatoriamente. Agora ele gerou novamente 9. Aprovado, já tem 2. Ele imprimiu 9 outra vez. Gera outra nota. 4. 4 não está aprovado. Também não está em recuperação. Ele vai como reprovado. Então, ele colocou ali um aluno reprovado. Outra nota, 0. Então, vamos lá. Vai para reprovados. Outra nota, 0 novamente. Vai para reprovado. Outra nota, 6. Esse vai para recuperação. A nota agora foi 6 novamente. 7, aprovado. Quantos nós já temos? Vamos ver aqui no i. 9. Então, ele gerou agora 10. Aprovado. E o aluno 10, que é o último, a nota dele é 5. Ele está em recuperação. Então, vejam que nós temos aí agora as somas de cada um deles. Então, vem aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Igual estatísticas da turma, pontilhados. São 4 aprovados, então 13,3%. Tá? Isso aconteceu aqui, ó, vamos ver. Eu coloquei recuperação aqui. Recuperação são 3 alunos, divididos por... Vamos arrumar isso aqui. Aqui eu tenho que dividir por... Vamos ver o nosso i quanto tá. O i está igual a 11. Então, para dar certo, nós vamos ter que colocar aqui i menos 1, porque nós temos 10 alunos. E eu mesmo vou fazer aqui, no lugar do 30. Porque o exemplo original era com 30 alunos. Então, agora nós já vamos apagar esse aqui. E agora eu vou voltar na linha anterior. Então, para voltar, eu puxo o cursor aqui novamente. E agora coloco aqui. Agora ele vai dar 40%. Estão vendo? Aqui 30%. E os reprovados 30% também. Então, quando eu divido por i menos 1, estou dividindo 4 por 10, dá 40%. Daí ele multiplica pelo 100 para ficar em percentual. Colocou uma casa depois da vírgula, tá? E aí a string percentual fechando parênteses. Então, abriu aqui parênteses. O parênteses abriu aqui. Tá? Daí ele formatou aprovados, essa conta toda aqui, ó. Ele colocou com uma casa depois da vírgula. Aí depois acrescentou o percentual. Então, estamos aqui, daí F8 novamente, ele vai dar um espaço em branco. E aí, total de alunos é igual a 10. Tá? Nós poderíamos ter somado também todos, mas o i também vai funcionar muito bem. Vamos testar aqui para um outro valor. Vamos colocar 20 alunos, para vocês verem que vai estar funcionando. 20 não, vamos colocar 15. Então, aqui o nosso for está aqui, ponto 15. Então, agora então, simula aqui 15 notas aleatórias de 0 a 10, né? A nota vai até 10. Então, vamos rodar direto aqui, depois nós olhamos o resultado. Então, vou apertar o F5. Opa, esqueci de pôr o cursor aqui dentro. F5. Então, vamos ver agora o que aconteceu aqui, ó. Aluno 1, 3, reprovado. 1, reprovado.
O segundo aluno tirou 2 reprovado, 10 aprovado, reprovado, 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 recuperação, tá vendo? Estão todos aqui. Então foram 4 aprovados, 1 em recuperação e 10 reprovados. Total de 15 alunos. Ele não imprimiu, o nosso final imprimiu. Aqui, ó. Estatísticas da turma. 26,7% foram aprovados, 6,7% em recuperação e 66,7% foram reprovados. Então, terminamos o nosso exemplo 7. Acumuladores, somando dentro do loop. Então, nós vimos os contadores, agora vamos ver acumuladores. O contador, ele vai adicionando uma unidade, os acumuladores vão acumulando valores. Um acumulador é uma variável que armazena e soma valores progressivamente dentro de um loop. A cada iteração, um novo valor é adicionado ao total acumulado. Regras importantes. Sempre inicialize o acumulador com 0 antes do loop. Use acumulador igual ao acumulador mais o valor. Declare com tipo adequado, tá? Long or double, para valores grandes. O acumulador cresce a cada iteração. Então, por isso, temos que declarar a variável adequadamente para que não estoure, aparece como estouro, né? O erro, se vocês usarem a variável e ultrapassarem a capacidade dessa variável. Após o loop, o acumulador contém o total que foi acumulado. Estrutura básica do acumulador. Eu dimensiono o acumulador como long, vamos supor, né? Faço ele igual a 0, então sempre inicializo com 0. For i igual a 1 to n. Acumulador é o acumulador mais algum valor. Próximo i, então next i. Após o loop, o acumulador contém a soma total. Loops aninhados. Nested loops. Tá? O que são? É quando nós colocamos um for dentro do outro. São estruturas onde um loop for next está dentro do outro loop for next. O loop interno completa todas as suas iterações para cada iteração do loop externo. Tá? Vocês vão usar muito isso no código de vocês. A estrutura básica seria essa aqui. For i igual ao valor inicial 1 to valor final 1. Esse é o loop externo. Então, for i, next i, ó. Por isso eu falei para colocar sempre aqui, ó, o i. Aqui tem for j, next j. Então, eu sei onde começa e onde termina. E essa indentação aqui é muito importante também, ó. Dá um tab aqui, para que você enxergue, ó. Esse for está com esse next, este for está com esse next. Tá? Daí ele entra nesse loop de valor inicial 2 até o valor final 2. Ele executa aqui o código. Então, ele vai fazendo esse aqui até terminar, e daí ele passa para esse, vem aqui. Entrou com um novo valor, ele faz todo esse aqui, vem novamente aqui, volta. É assim que ele funciona. Então, ó, loop externo inicia em igual a 1, o loop interno executa todas as suas iterações, de J1 até o N. O loop interno termina, o loop externo avança para i igual a 2. O loop interno executa novamente todas as iterações e repete até o loop externo terminar. Exemplo 8. Vamos criar uma matriz numérica. Explicação. Nós vamos criar uma matriz 5 por 5. Cada número A e J dessa matriz será o produto de I vezes J. E depois nós vamos colocar no debug.print linha por linha. Então, aqui está o nosso exemplo 8. Vou apertar o F8. Então, aqui vamos colocar aqui. Ele imprime matriz 5 por 5. Imprime uma linha em branco. E aí, a variável linha vai de 1 a 5. E a variável coluna também vai de 1 a 5. Então, aqui o primeiro loop. Aqui o for next, tá vendo? For linha e linha. For coluna, coluna. Então, é sempre interessante usar em linha e coluna quando vocês forem fazer algo, por exemplo, em relação às células do Excel. Você pode tratar linha e coluna das células do Excel usando essa forma aqui.
E coluna também vai de 1 a 5, que a nossa matriz é 5 por 5. O valor vai ser linha vezes coluna. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Aqui eu vou começar a montar a minha resposta da linha. Então, eu ponho o resultado, que é linha texto. Essa vai ser a string que eu vou formar. O tab ele vai dar uma tabulação e ele colocou o valor 1. Próxima coluna. Vejam que ele vai formatar. Olha lá. Ele vai fazer as 5 colunas. Então, eu estou formando uma linha aqui. Então, olha lá, já tem o valor 1, 2, 3 e 4. Ó. Agora ele vai formar o último valor. Aí agora ele vai imprimir essa linha inteira. Olha, 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos para a próxima linha. Agora ele fez a linha igual a 2. Ele vai esvaziar a minha variável acumuladora ali, que é a linha texto. Aí vai fazer coluna de 1 a 5 novamente. Então vai fazer 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E vai imprimir a segunda linha. E assim ele vai fazendo. Tá? Vamos colocar aqui, nós vamos imprimindo linha por linha. Lá. Tá vendo? Aqui aparecem os múltiplos de 3 ali, ó. 4. E aí terminou. Então, quando ele chega aqui, ó, ele dá um espaço e põe. Que a matriz 5 por 5 tem 25 valores gerados. E encerrou o nosso código. Exemplo 9. Tá? O que nós vamos fazer no exemplo 9? O usuário define quantos números vai somar. Cada número a ser adicionado é digitado via input box. Então, nós vamos usar o input box aqui. Acumulador é a soma de todos os valores informados, calcula também a média. Então, na verdade aqui eu estou fazendo uma calculadora, tá? Como exemplo. Então, eu vou definir quantos números eu quero somar e eu vou dizendo quais são os números que eu estou somando a partir do input box. Tá? Então, vamos relembrar um pouco isso aqui. Calcula também a média no final. Soma com entrada do usuário. Então, vamos apertar o F8 para rodar. Então, declarei I como inteiro, limite como inteiro, soma como long. E o número como inteiro também. Então, limite. Quantos números desejamos somar? Aqui já foi colocado como padrão de 5. Ó. No input box, abro parênteses, fecho parênteses lá. Aqui eu coloco a pergunta. Daí coloco vírgula, quantidade, e aqui eu coloco o valor inicial. Então vamos ver o que aparece. Ó. Quantidade é o título, quantos números deseja somar. Eu vou deixar aqui 5. Dou um OK. Aqui ele vai inicializar o acumulador, ó. Daí vai imprimir aqui. Então deixa eu só colocar. Soma de 5 números. Deu um espaço. Aqui vai de 1 até 5, que é o limite. Que eu determinei aqui 5. Número. Agora eu vou dizer o primeiro número. Digamos, eu vou pôr 10. Então depois que a soma, que era 0, que é a soma 0, mais 10, que foi o primeiro número que eu coloquei. Ó. Então, o número de 1 a 10, agora a soma é 10. Então, o primeiro número é 10, total é 10. Vamos colocar o segundo número. Vamos colocar 7, por exemplo. Então, agora vai ter que dar 17. Olha lá, já está em 17. Agora vou colocar 3. Agora vai ter que ir para 20. Olha lá, 20, ele está acumulando. Vamos colocar o nosso novo número 6. Agora vai para 26, porque ele já estava 20, com 6, 26. Vamos colocar agora 4. 26 com 4 vai dar 30. E encerrou. Então, aqui um exemplo. Daí aqui temos ainda a soma total. Deu 30. E aqui ele faz a média. 30 divide por 5. A média é 6. Soma total é 30, média igual a 6. Daí ele foi colocado aqui uma MSG box. Controle de fluxo. Exit for. Por vezes é importante nós sairmos de dentro do nosso loop. Tá? Se alguma condição for satisfeita, eu saio do loop. Tá? É um comando que permite interromper o loop for next prematuramente, saindo do loop antes que todas as interações sejam concluídas.
O código daí continua na primeira linha depois do next. Sintaxe. Então, eu tenho for i igual ao valor inicial do valor final. Aqui é ter o código. Se a condição está satisfeita, então, exit for. Ele sai do loop imediatamente e ele vem para essa linha aqui. Tá? O que aparecer aqui, ó, ele não vai executar e ele também tampouco vai executar o próximo valor de i para esse loop que nós temos ali. Quando usar exit for? Busca. Encontrou o que procurava, não precisa mais continuar. Validação. Detectou erro crítico. Deve parar. Otimização. Condição satisfeita. Iterações restantes desnecessárias. Limite de processamento. Atingiu cota ou limite. Performance. Evitar processamento desnecessário. Como funciona? O loop executa normalmente, encontra exit for. Interrompe imediatamente o loop. Pula para a linha após o next. Resto das iterações não são executadas. Exemplo 10. Busca simples. Explicação. Ele procura o número 42 numa lista de 1 a 100. Quando encontra, exit for interrompe. Economiza 58 iterações, 42 de 100. Variável i mantém o valor onde parou. Exemplo 10. Busca simples. Vamos clicar aqui. Vou apertar o F8. Dimensionei o i, o número procurado, e encontrado como boolean, tá? Porque aqui é só sim ou não. O número procurado 42 e aí põe o boolean como false. Debug.print, buscar número 42. Procurando em uma lista de 1 a 100. Imprime uma linha vazia. E agora vamos pegar o nosso for aqui, ó. For next. Então ele vai colocar o i igual a 1, verificando o 1. 1 é o número procurado? Não é. Procura o 2. É procurado? Não é. Tá? E agora eu vou clicar aqui, ó. Aperto F5. Foi quando ele achou 42, ó. Ele imprimiu 42. Número 42 na posição 42. Está encontrado, passa a ser true. E interrompe, ó. Exit for. Vejam, ó. Ele vai para a próxima linha depois do next. Então, imprimiu os traços e encerrou. Por hoje encerramos, então, esse nosso vídeo. Agradeço muito que você tenha assistido. Espero que eu tenha conseguido ajudar você com o for next. E peço também, inscreva-se no meu canal. Até o próximo vídeo.